bem-vindos ao Compensa, Não Compensa? O lugar onde vamos falar de assuntos sociais, ligando eles a livros e animes, pra ficar mais fácil de debater e conversar. Eu queria começar esse quadro falando de um anime gigantesco que provavelmente muita gente ama como eu. Claro, que também divide muito a comunidade. Ele. Attack on Titan. Principalmente do protagonista, o Eren Yeager. Sim, tem aquela dúvida, né? O Eren tá certo? Ele tá errado por tudo que fez? Que a pergunta é mais como nós mesmos definimos que alguém tá certo ou errado. Durante Attack on Titan, a gente acompanha o Eren mudando completamente em diversas fases da vida dele em um curto período de tempo. E aqui a gente aprofunda um pouquinho mais da série. Spoiler? Então, mini alerta aí. Porque no começo, quando a gente começa assistindo Attack on Titan, a premissa é que ele quer matar os titãs e viver felizes com os amigos, protegendo eles, e ainda buscar a saída da muralha. Só que conforme a história vai passando e ele vai descobrindo a verdade sobre aquele mundo, ele vai entendendo que não existe exatamente um lado bom e um lado ruim. E que começa a ficar muito complicado. O Eren descobre o mundo inteiro que odeia os Eldianos. Parades, não sei como é que fala, sendo ameaçado, que querendo ou não, os amigos deles também estão em perigo. E aí que ele toma a decisão mais absurda que ronda essa série inteira. É o mais conhecido Rumbling. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui, porque, pra mim essa é a melhor abertura que tem no anime inteiro. Pra mim é extremamente top 1. Eu amo a música, eu adoro a quebra que ela faz, que ela começa, tipo, com um rock mais pesado, com um grave, e do nada começa If I lose it all, sleep e falar. E, tipo, sabe, estrelinhas. Muito doido como a música combinou extremamente com o momento. Eu acho que é a abertura que mais combinou com a série no momento que ela estava sendo colocada. Porque quando você ouve a primeira vez a abertura, você tá pensando, tipo, o que diachos aquele homem vai fazer? Voltando, é aqui que a comunidade se divide em dois. Eren é um genocida e não precisava fazer o que fez. Ou o Eren fez apenas o que precisava ser feito. DG, Paradis e seus amigos e amados e queridos. E que eu penso, será que é só essas duas opções? Será que não tem um ponto aí no meio, uma coisa 80-20? Coisa que eu acho muito interessante nesse anime, que Attack on Titan faz você entender os personagens, principalmente o protagonista, antes mesmo de julgar. Ele mostra a história toda do Eren, pra depois mesmo mostrar a merda que ele fez, e aí sim você trazer o seu pensamento. A gente viu tudo o que aconteceu com ele. A gente viu a primeira cena, que foi a mãe dele morrendo na boca de um titã, ele perdendo várias pessoas, vários amigos. Viu a muralha sendo descoberta e sendo transformada e o medo que isso gerou dentro das pessoas. E ainda descobre no final que existe um mundo inteiro tentando destruir o lugar onde ele cresceu. Nasceu, cresceu. Sim, sendo bem sincera, se eu vivesse tudo que o Eren viveu, a minha sanidade estava em menos negativo. Tinha conserto, eu acho que eu já ficaria doida da vida. Chegaria com o olho bem assim, ó, perto das pessoas, de tipo, sai de perto. Não quero conversar. Ok, viu? Pensa comigo. Esse menino viu tudo que eu falei que aconteceu, mas ainda começou a ver as próprias memórias dele. Tendo essa conexão e descobrindo coisas do próprio futuro. E vendo, tipo, algumas possibilidades, mas principalmente aquela definida. Assim, eu não estaria funcionando se fosse ele, não. Não estaria. Acho muito complicado olhar pro Eren pra uma pessoa que tá tomando decisões totalmente racionais. Porque o estado que a cabeça que esse personagem tá, não é um estado racional, ele não tá bem. Porque ele é claramente afetado por tudo que afetou ele, tudo que fez construir ele ser a pessoa que ele virou. Embora, foca aqui. Isso não justifica o que o querido fez, tá? Mas isso ajuda, querendo ou não, a ver a pessoa e saber como que ela chegou até esse ponto. Consigo entender alguém que olha tudo isso e pensa, tá, eu não concordo com o que ele fez, mas eu entendo como ele chegou até aqui. E, assim, entender não é a mesma coisa de concordar. Só que aí a gente se coloca no lugar dele. Porque se fosse eu,
Eu fico me perguntando o que eu faria. Que assim, obviamente eu não gostaria de matar ninguém. Eu acho que eu estaria numa insanidade tão absurda que nem eu mesma sei o que eu faria naquela situação. Mas aí vem uma pergunta que realmente me pega. Até onde você iria pelas pessoas que você ama? Porque isso é algo que aparece em muitos livros de fantasia também. Porque em alguns livros a gente prefere muito mais o vilão do que o herói, pela simples frase de eu faria tudo pela pessoa que eu amo. O vilão destruiria o mundo por aquela pessoa. Já o herói, normalmente, destrói aquela pessoa pra salvar o mundo inteiro. Porque o herói, ele vai pensar no que é mais justo pra um coletivo. Isso não quer dizer que ele quer o mal da pessoa que ele ama, obviamente. Só que ele faz aquela balança de pesos e danos. Já o vilão, ele toca um foda-se, e é isso que eu vou escolher mesmo. Porque ele tem aquele pensamento de tipo, se eu salvar a pessoa que eu amo, eu assim estou condenando as outras milhares de pessoas que também amam uma pessoa. Mas aí, quando você entra nessa situação e é seu irmão, a sua mãe, seu namorado, seu marido, sua namorada, sua mulher, seu pai, anyway, seus amigos, aí fode, né? Aí entra o limite de até onde a nossa moralidade vai quando alguém que amamos é colocado em risco. Aí que a Attack on Titan pensa que é muito maior apenas no Eren ser alguém bom e alguém mau. Aí vem outra pergunta, que a gente também tem que olhar muito pelo lado da Mikasa. Porque até onde você deixaria a pessoa que você ama cometer atrocidades? Tudo isso em nome da sua própria proteção e da proteção dela. A gente tem uma das cenas finais do... Uma hora que você vai chegar e falar, meu, isso passou de qualquer limite, né, que poderia ser alcançado. E aí, mesmo que a Mikasa falou. Então, pra mim, a resposta não é apenas um sim ou não. Talvez seja por isso que a Attack on Titan é tão bom. Porque ele não quer só que você escolha um lado. Ele quer que você faça diversas perguntas pra você mesmo e se coloque no lugar de cada personagem pra saber o que cada pessoa faria. E talvez a resposta seja muito mais assustadora do que dizer que o Eren tava errado ou certo no final das contas.